Olá meus caros, aqui é o Corvo. Falaremos nesse vídeo novamente sobre os vampiros europeus, os vampiros de um paradigma diferente anterior ao usado pela Anne Rice, aquela que ela insere justamente neste livro, diferenciando bastante a sua estética do que os autores clássicos haviam feito até então. Mas antes de falarmos um pouco sobre os vampiros que Lu e Cláudia encontram neste lugar, neste recinto da Europa, mais especificamente na Bulgária, na Romênia, na Hungria, que são os lugares que nos remetem um pouco mais à obra, no caso do Bram Stoker, né? Antes de falarmos um pouco sobre isso, é importante fazer uma recapitulação sobre o que de fato levou Lu e Cláudia até este lugar. O que eles foram fazer aí? O que de fato os motivou a procurar por outros vampiros. Vampiros que eu creio que já é de conhecimento público que serão encontrados por eles cedo ou tarde. Mas até então a relação entre eles era mantida restrita com o vampiro Lestat. E quando o vampiro Lestat sai de cena, quando o seu controle é diminuído, eles procuram então por, eu não diria um novo mestre, não se trata disso, mas por respostas, as quais eles já procuravam, já ansiavam há muito tempo por elas, né? É um pouco relevante, no caso, demarcar então quais seriam essas questões prévias que motivaram esses personagens a fazer tal aventura em um lugar tão antigo, entrar em contato com um tipo de vampirismo tão antigo como este, né? Vamos falar de um por um, de maneira dividida, separada, porque eu acredito que na medida em que nós separarmos as motivações de Lu e Cláudia, eu creio que a questão se elucida de maneira mais satisfatória. Vamos primeiro ao Lu. Algo que eu falei nos primeiros podcasts que eu fiz sobre entrevista com o vampiro foi que o renascimento de Lu pressupõe um tipo de descobrimento, de uma nova experiência sensorial, de uma nova experiência em questões de ser, mas Lu também sempre vislumbrou, digamos, uma transcendência, não apenas do ponto de vista fisiológico, não é uma coisa que apenas flertou com a imortalidade. Não era isso. Até porque Louis era um enfermo. Ele estava enfermo da alma. A história que ele teve trágica com o irmão dele o deixou muito enfermo da alma, muito miserável. E a esperança de Louis, ao entrar dentro do vampirismo, era também, em certo aspecto, de vislumbre de uma possibilidade de existência menos miserável do que aquela. A sua vida mortal já não era mais suficiente para ele. Ele queria terminar com a vida mortal. Era ao mesmo tempo um processo de culpa e de autopunição se entregar a Lestat, abraçar as trevas com ele, mas ao mesmo tempo, né, era uma possibilidade de possível transcendência, digamos assim. Procurar algo além do que as trivialidades, banalidades, meras questões mortais. Era talvez uma perspectiva de abandonar a dor, mas ir de encontro a algo não tão mundano assim. E o que nós vemos acontecer de fato é Lu em pouco tempo se frustrar, porque após ele se inserir dentro do vampirismo, mergulhar de cabeça na existência dos condenados, o que ele descobre é que Lestat, na verdade, não tinha absolutamente nada a oferecê-lo. Lembram-se disso? E isso é até compreensível, porque a percepção de Louis também é alterada quando ele se transforma em um vampiro, né? Como humanos, as nossas capacidades
possibilidades de percepção, de interpretação, de apreciação, degustação de tudo que nos rodeia, tanto no aspecto mental, emocional, quanto no físico, é bem mais limitado do que em comparação com os vampiros. Então a percepção que Louis tinha de Lestat antes do vampirismo, antes de se tornar um vampiro, era algo limitado às próprias condições dele como ser humano. Ele estava limitado pelos sentidos humanos que não são tão aguçados assim, como os sentidos de um vampiro. E quando Louis se transforma, a percepção do Lestat também muda, porque agora, com seus novos sentidos e com a constante adaptação dele a esta nova possibilidade, esses novos aparelhos sensoriais que agora ele possui, foi possível que ele percebesse, começasse a descobrir coisas sobre o Lestat que não eram bem aquelas que os seus olhos, a sua percepção humana havia abstraído, sentido e abstraído sobre o vampiro Lestat. Ele não era um anjo, não era um querubim, não era nem de perto uma criatura elevada, um poço de conhecimento ou de grande espiritualidade. Longe disso, né? Isso era apenas a aparência, era apenas aquilo que o vampiro Lestat, a forma como ele surgia aos olhos de Louis, a contemplação, a descoberta, a fantasia por se envolver com esse novo mundo desconhecido e ao mesmo tempo fantástico, repleto de mistérios, né? Os sentidos vampirescos de Louis já o conduzem para a descoberta de que aquele que poderia ser o seu mestre, aquele que daria a ele respostas mais sólidas, não tão simples e triviais como aquelas que ele tinha como humano, ele se toca, descobre que as coisas não seriam tão simples assim, e que Lestat não era aquele ser tão fascinante que ele havia acreditado que ele fosse. É claro que Lestat oculta muita coisa por razões próprias, né? Algo que nós vamos descobrir, vamos ler lá no livro Vampiro Lestat. Mas, a princípio, eu creio que isso fica de fora porque nenhuma revelação de fato densa foi feita a Louis. E o que ele mais encontrou na relação com Lestat foram as próprias questões sintomáticas do vampiro francês, não é mesmo? Aquilo que é mais sintomático no Lestat sempre respingou na relação dele com o Louis. E transformar-se em um vampiro, ser tragado para as trevas, Louis tinha uma certa fantasia de que isso poderia elevar um pouco a sua existência, levá-lo a um patamar superior à banalidade, à crueldade, o pouco discernimento dos humanos, embora eles, aí que está a ironia, né? No fundo, sejam bestas das trevas que têm a necessidade, né, de sugar a vida do outro para continuar existindo, tirar a vida de um outro para ter alguma própria, pois eles são desprovidos de vida. O paradoxo, é a ironia, mas mesmo assim Louis vislumbrava na longevidade, no acúmulo de saber, no acúmulo de experiência, o que Lestat supostamente tinha a oferecer, porque ele já era um vampiro muito antigo, né? Ele esperava transcendência, algo superior, algo que pudesse, talvez, dar a ele alguma perspectiva no sentido de responder às suas questões mais íntimas sobre ele mesmo e sobre sua própria existência miserável. Louis buscava alguém para dar um pouco de alento às suas questões existenciais, mas ele acaba descobrindo que as questões existenciais também existiam para os vampiros e se tornariam cada vez mais densas porque,
o tempo não seria generoso com eles, que eles deveriam se metamorfosear, que eles teriam que adquirir outras nuances para que os próprios não se tornassem fósseis, fósseis vivos, mortos-vivos, né? Paralisados no tempo. E ele percebeu que com Lestat isso não seria possível, porque Lestat estava longe de ser um poço de sabedoria, né? Uma consciência mais aberta, mais esclarecida. Lestat revelou ser um vampiro extremamente narcisista e mais preso a questões do mundo material, do cotidiano, né, do mundo humano, do que alguns próprios humanos. Em termos espirituais, né, de consciência, talvez alguns humanos fossem muito mais esclarecidos, né, muito mais evoluídos espiritualmente, filosoficamente, do que o próprio Lestat. E foi isso que fez com que Louis murchasse, porque ele percebeu que ele estava sozinho, que ele não teria as respostas que precisava. Ele chegou a acreditar que Lestat não seria capaz de dar a ele essas respostas, o que não é verdade, mas no entrevista com um vampiro é essa a percepção que fica. A gente ainda não tem elemento, né, para dizer aqui neste livro que Lestat tinha essas respostas. Ele tinha, mas as ocultou por alguns motivos. Mas é essa a impressão que o livro nos deixa. Lestat é mundano demais. Ele não dará nenhum alento, ele não dará essas respostas de ordem existencial que o Louis tanto procura. E aí o Louis, no caso, né, mergulha ainda mais no seu mal-estar, na sua depressão, na sua tristeza e solidão. E isso só é acalentado, né? Ele apenas não abandona o Lestat de fato, né, no rompante das suas banalidades, trivialidades e até mesmo crueldades, coisas banais, mesquinhas. Louis só não o abandona porque cruelmente ele coloca mais um ser na equação. E esse ser é Cláudia. Quando Cláudia entrou nessa relação, o Louis passou a ter mais um sentido para existir. Agora ele não estava tão oco, vazio mais. Ele nunca foi totalmente oco e vazio porque ele sempre carregou as suas dores, né? As suas culpas, coisas que ele nunca superou de fato. Mas, fora isso, ele seria oco. Mas só isso, carregar só isso de bagagem para o Louis, era algo muito purgante. E o que se inscrevia no seu psicológico, a tendência era sempre a inscrição na psique dele de novas frustrações, novas dores, como nós vemos acontecer, por exemplo, no episódio com Babette. Quando Cláudia é inserida nessa equação, cruelmente, o Lestat dá um golpe de mestre. Ele mantém o seu vampiro amado, o seu pupilo, com ele, inserindo na equação um pequeno ser que Louis teria, digamos, uma responsabilidade para com ele. Um ser inexperiente, uma criança, que não sabia absolutamente nada sobre a vida, nem foi dada a ela tempo para aprender qualquer coisa sobre a vida ou o que é ser humano, e que agora teria que aprender o que é ser vampiro. E Louis foi colocado na posição de instrutor, de professor, embora Lestat iria também ensinar a ela a parte bestial, a parte voraz, né? Digamos, a parte mais grotesca do vampirismo, que é o assassinato, né? O roubo da vida dos outros, e até mesmo os requintes cruéis que a prática também incita. Pelo menos o Lestat, né, um personagem que gosta de matar, algo que nós nunca vemos de fato acontecer com o Louis, né? Inclusive ele tende a matar pessoas desconhecidas
porque na medida que ele conhece uma pessoa, tem uma mínima relação com uma pessoa, Louis já passa a ver essas pessoas como seres humanos. Elas são humanizadas aos olhos dele. E na medida que isso acontece, ele não consegue mais beber dessas pessoas, atacar essas pessoas, né? É uma diferença assim gritante em relação ao Lestat, porque o Lestat isso pouco importa. Na verdade, ele se relaciona com muitas pessoas e quando ele se frustra ou fica enfadado, entediado, ele toma essas pessoas para si. Ou até mesmo ele vê algo que é admirável numa pessoa e tenta consumir posteriormente, né, depois da sedução, da aproximação que ele faz, ele tenta consumir essa característica dessa pessoa, da sua vítima, da sua presa. Lestat é um vampiro predatório e Bluey é um vampiro que purga. Para ele se alimentar, ele não pode, em aspecto nenhum, enxergar no outro qualquer traço de humanidade. Então por isso que ele ataca estranhos, né? É uma coisa que a gente vê se repetindo aqui nessa parte da narrativa, lá na Bulgária, em Varna, né? Isso se repete, por exemplo, com o personagem Morgan. Devido às poucas conversas que o Louis teve com Morgan, com o inglês, quando ele necessitou se alimentar e o Morgan era a vítima mais óbvia lá nas ruínas, ele não conseguiu fazê-lo, né? É só um reforço dessas questões que eu estou mencionando. Pois bem, quando Cláudia então apareceu na equação, ela entrou para a dinâmica do casal de vampiros, Louis passou a ter algo que ele não tinha antes, um sentido para existir. E grande parte desse sentido para existir, da sua motivação de existir, passou a ser Cláudia, né? Ela passou a ser também a sua pupila, a sua filha, e como eu falei também em áudios anteriores, em podcasts anteriores, também a sua amante. É triângulo amoroso aqui, por mais que algumas pessoas não percebam isso. Mas agora ele tinha sentido para existir. A companhia dela, a necessidade de cuidado, de instrução, foi algo que passou a movimentar Louis. Então, essa necessidade de abandono, de busca por um mestre, de busca por novas respostas para o que é um vampiro, né, o sentido da existência de um vampiro, de onde eles vieram, acabou sendo suprimida no Louis, porque agora ele tinha Cláudia. E com Cláudia essas questões não mais importavam tanto. Ela passou a ser mais importante. Mas a questão é que aí apareceu a Cláudia. O que antes foi eliciado no Louis passou a ser eliciado nela. Ela, na medida que ela se desenvolveu, cresceu e envelheceu, cresceu entre aspas, tá? Porque ela não cresceu, obviamente, fisicamente, mas mentalmente. Ela se tornou velha, adulta. E na medida que esse desenvolvimento aconteceu, essas mesmas questões passaram a ser refletidas nela, na Cláudia em si. Ela passou a fazer as mesmas perguntas, se colocar as mesmas questões que o Louis um dia se colocou em relação ao Lestat. Só que Cláudia teve algo que Louis não teve. Ela teve um segundo vampiro como amostra. O Louis sempre foi refém do Lestat. O Lestat era sempre a sua referência e a única referência que ele poderia ter. Então o Louis ainda conviveu com uma certa ambivalência no sentido de eu imagino que possa haver algo diferente, algo mais refinado, algo melhor do que o Lestat, mais maduro que o Lestat, uma consciência muito mais elevada do que a dele. Só que na prática eu não tenho como comprovar isso. Eu nunca encontrei ou convivi com outro vampiro, então eu não tenho como comprovar isso. Então, Louis sempre vivenciou, sentiu essa ambivalência. Eu não estou sendo muito duro com Lestat? Eu não estou exigindo dele algo que possa ser talvez apenas fruto da minha imaginação, dos meus desejos e fantasias? Louis conviveu com isso. Cláudia não,
Porque Cláudia não tinha só o Lestat. Ela sempre teve dois referenciais. Teve o referencial do Lestat, do jeito que o Louis teve, do mesmo jeitinho, porque Lestat nunca mudou. Com ela, ele sempre foi da mesma forma que ele foi com o Louis. É sempre ele, o centro, né? O Lestat é narcisista. É sempre ele o centro e depois o outro. Com Cláudia também foi assim. Primeiro ele, depois Cláudia. Como primeiro ele, depois Louis. Só que Cláudia teve algo que o Louis não teve. O próprio Louis. Ela tinha a referência de Lestat e ela tinha a referência do Louis. E ela teve a percepção também de como dois vampiros podem ser diferentes, pensar de maneira diferente, serem duas criaturas diferentes, embora ambos sejam atormentados, condenados a um mesmo mal. É possível a diferença. E Cláudia teve essa experiência na prática. Ela pôde comprovar isso na prática. Há algo mais. Se Louis existe, se eu fui educada por Louis e também por Lestat, não há apenas Lestat. Há Lestat e Louis. Então pode haver algo mais. E uma segunda coisa que também foi, eu imagino que foi bastante preponderante aqui na relação entre eles, foi que Cláudia não teve também algo que o Louis poderia ter tido, mas se negou, né? A frieza, o sentido predatório. Ela se tornou uma caçadora, uma assassina da escuridão. Como criança, e como ela não teve nenhuma educação prévia, uma educação humana que transmitiu a ela alguns valores morais, bestificá-la no sentido da violência, né, no sentido predatório do vampirismo, foi algo muito mais fácil. Cláudia não cresceu sendo ensinada com a transmissão de valores morais como o Louis teve. O Louis foi criado, educado como ser humano, cresceu como ser humano, né? E foi com esse tipo de educação, de instrução, que ele cresceu. Quando ele teve que se tornar um vampiro, quando ele teve que se desumanizar, se tornar uma besta, perder o aspecto da empatia, que é algo que acompanha os seres humanos, quando ele teve que ver um humano como uma presa somente, como uma bolsa de sangue, ele não conseguiu. Porque ele é humano demais, né? Ele é sentimental demais. E se tornar um vampiro só tornou essa sensibilidade do Louis, essa humanidade do Louis ainda mais forte. Ficou mais difícil ainda quando ele se tornou um vampiro. Cláudia não teve isso. Cláudia era uma menininha, muito pequenininha, sem base nenhuma, sem instrução nenhuma, e ainda não muito inserida, né, dentro dessa lógica moral, dentro desses valores que acabam sendo enraizados em nós, em nossa personalidade, depois de anos e anos de constante reafirmação. Então, Cláudia se tornou bestial, né, fria, uma assassina com muito mais facilidade. Foi mais fácil para o Lestat moldá-la assim do que foi com o Louis. Mas Cláudia também pegou um pouquinho do Louis, né? E é justamente o que ela pega do Louis, o que ela herda dele é a passionalidade, né? É um pouco da passionalidade. Cláudia pode ser muito fria e muito passional às vezes. Ela transita, né, de um lugar para o outro. E isso é curioso e interessante nela, porque ela pode ser simplesmente uma bonequinha de porcelana que pode, em segundos, ceifar a sua vida, ou ela pode ser uma mulher extremamente passional, efervescida, né, em chamas, né, e até mesmo histérica. A Cláudia tem vários episódios de histeria, né, uma coisa também que eu acho que é óbvia. Ela é bastante manipuladora e ela manipula também por meio das emoções, né? Enfim, para se livrar de Lestat, para compreender primeiramente que Lestat não poderia ofertar as respostas que ela queria e também perceber que Lestat não queria fazê-lo,
né? Porque assim ele os mantinha, ele os aprisionava, para Cláudia foi um pouco mais fácil, porque ela sempre teve essa ótica predatória que o Lestat transmitiu a ela. Então, nesse ponto, nesse aspecto, o feitiço virou contra o feiticeiro. Lestat ensinou a menina a ser uma caçadora, e ela foi, inclusive, com ele, né? Aí a busca aqui por Cláudia era por suas raízes, né? Se Louis vislumbrava a transcendência, ser algo melhor, algo superior, dar sentido à sua existência ou elevar, né, o sentido da sua existência, se distanciar do mundano, da violência, das trevas, que é algo do mundo humano, mas que se intensificou com a vivência vampiresca. Se o Louis queria ascender, Cláudia queria voltar às origens. Porque origem ela nunca teve. A história dela sempre foi muito repleta, né, de discursos alheios. Ela sempre foi uma bonequinha dos dois. E agora, a única chance que ela tinha, o que restou para ela de fato, é ir em direção ao passado para que uma narrativa sobre ela pudesse existir e que não necessariamente fosse uma narrativa atravessada pelos dois, coisas que eles já haviam pensado, produzido, falado, condicionado a ela, né? O que resta para Cláudia, fora o Louis e o Lestat, é o vampirismo. E coisas relacionadas ao vampirismo nunca estavam claras, nunca estiveram claras. E Cláudia quer ir em direção a esse passado muito em virtude disso, para ter mais elementos, mais coisas, para poder ressignificar também a sua existência, mas com algo mais básico, né? Algo mais relativo ao passado do que necessariamente ao futuro. Há esse contraste, digamos, entre Cláudia e Louis. Ambos desejavam isso, mas desejaram por razões diferentes, né? Esse aspecto antropológico da busca de ir às origens também é algo que interessava o Louis, mas o que ele sempre lutou internamente foi contra a própria escuridão do ser vampiro. Cláudia abraçou essa escuridão. Ela gosta de ser vampiro. E ela quer refinar essa escuridão, indo em contato com as origens, com as bases dessa escuridão. Então, são motivações diferentes, embora o caminho se alinhe. Louis não seria capaz de destruir Lestat, pelo menos não sozinho. Eu disse que ele foi cúmplice, né? Em podcasts anteriores. Mas sozinho ele nunca conseguiria fazê-lo. Cláudia conseguiu. E ainda usou o Louis também como cúmplice para conseguir então destruir esse vampiro Lestat, que nunca deixava que os dois dessem um passo adiante, seja ao passado ou ao futuro. Ok? Fizemos então esse preâmbulo. E eles foram então para a Europa buscar essas respostas. E as pistas que eles usaram, o que os guiou, foram as referências bibliográficas, aquilo que havia sido produzido de crendice em literatura, tudo relacionado ao vampirismo. Cláudia leu essas coisas profundamente, esgotou todas as fontes bibliográficas existentes, pelo menos em New Orleans, e decidiu então fazer essa viagem, essa trajetória à Europa para procurar os elementos, aquilo que na lenda, na crendice, poderia ter algum elemento de verdade, algo que poderia realmente se comprovar verdadeiro, né? E quando eles voltam para a Europa, e ao ter o contato com um vampiro europeu, o que acontece aqui de fato? O que nós vemos acontecer no encontro com os vampiros europeus, pelo menos ali, né, o vampiro antigo, não da Europa inteira, claro, mas desse lugar, Bulgária, Romênia, Hungria, que representa o vampiro antigo, o que acontece aqui de fato, o que nós vemos acontecer de fato nesses encontros? Um choque entre paradigmas, o encontro entre dois paradigmas. É como encontrar um vampiro que não reflete em momento algum o vampiro que eles são. Não encaixa
não tem sentido, e mais esse contato, né, ele mais abre espaço para novas perguntas do que propriamente para respostas, para as respostas que eles tanto procuravam. O Lui, ao procurar um ser mais iluminado, embora um ser das trevas algo mais iluminado, mais esclarecido, encontra bestas selvagens. A Cláudia, ao procurar conhecimento, encontra vampiros cujo QI, né, a capacidade intelectual, era tão baixa que era muito difícil, né, não associá-los às bestas do mundo animal. São delas que os vampiros da antiguidade, da Bulgária, Romênia e Hungria, estão mais próximos das bestas selvagens. Se o vampiro dá um passo adiante no sentido da humanidade, se ele ascende um pouquinho em termos de capacidades, se comparados aos humanos, esses vampiros, embora fortes, famintos por sangue e com capacidades físicas muito superiores, deram um passo atrás, né? Se tornaram mais fortes, se tornaram mais resilientes, mas em termos mentais, comportamentais, eles são bestializados, eles são animalescos. Então, o que nós efetivamente encontramos são os dois vampiros riceanos dando com os burros na água. Os dois se frustrando em relação a essas expectativas. Mas não é apenas uma frustração que acontece aqui. Tem algo bem mais interessante que acontece aqui. Quando eles têm contato com esses vampiros que mais parecem cadáveres pútridos, né, e negligentes consigo próprios, seres que perderam completamente qualquer aspecto de uma vida humana que eles poderiam ter tido, essa criatura do velho mundo, esse paradigma antigo, eles também ficam confusos, porque o encontro entre dois paradigmas, como o do vampiro clássico e do vampiro contemporâneo, gera alguns bugs, né? Algumas coisas não se encaixam perfeitamente, que fica até difícil fica difícil construir pontes, fica difícil construir contatos, fica difícil um esclarecimento ou percepção do seu próprio lugar naquele mundo. E uma coisa que fica bastante evidenciada, clara nesse momento, é como os dois não se encaixam ali. Eu já havia mencionado isso no podcast anterior. Mas o que eu não havia falado até então, e eu acho que é de extrema relevância, de suma importância, é o fato do não se encaixar levar ambos personagens a terem uma reflexão bastante emotiva em relação ao tipo de vida, né, na verdade de existência, né, porque vivo eles não estão, mas de sobrevivência, de existência com o Lestat. Isso ainda não tinha sido colocado na equação. Eles ainda não tinham tido uma experiência sem o Lestat, uma experiência de fora, para entender o que estava dentro. É dar um passo afora, dar um passo para fora daquela relação para olhar de fora para dentro, compreendê-la. Ao estar longe, entender o que significava, ou o que poderia significar estar perto, estar dentro. Eles ainda não tinham tido essa experiência. Cláudia e Louis apenas tiveram uma experiência vampiresca próximos do Lestat. E na primeira oportunidade, que eles ficam de fato sozinhos e encontram vampiros que não têm absolutamente nada a ver com eles, cujo diálogo, ou a possibilidade de um diálogo, não pode ser construída, eles não podem se relacionar, eles não conseguem coexistir uns com os outros, são modelos muito diferentes para isso realmente acontecer, efetivamente acontecer. Quando isso acontece, Louis se lembra de Lestat. E Cláudia também se lembra de Lestat. Louis, o que
é eliciado nele? O que emerge nele? Medo. O medo dele ter matado o único vampiro que seria igual a eles. Tudo que o vampiro bestial ofereceu ao Louis foi a reafirmação de que Lestat possivelmente poderia ser o único vampiro que seria igual a ele. Igual em que sentido? No sentido da contemporaneidade desse novo paradigma, que é o paradigma de Anne Rice. E isso é mais atemorizante, é mais amedrontador do que o próprio encontro com essas bestas selvagens que eles encontram na Bulgária, na Romênia, na Hungria. Porque pode ser a reafirmação de que sim, agora ele estaria realmente sozinho. Sem Cláudia, ele estaria completamente fadado à solidão. A ausência de Lestat, embora a convivência com ele fosse insuportável, não foi algo que o aproximou da companhia de algo, mas o afastou e o colocou ainda mais próximo da completa solidão, mais distante de um ser que poderia compreendê-lo, porque na relação com esse vampiro antigo do velho mundo estava claro que isso não seria possível, ele não seria compreendido e também ele não seria capaz de compreender esse vampiro do velho mundo, né? E isso fica claro, inclusive, na própria essência, na própria base de criação desses vampiros, né? É interessante a gente ver esse contato entre paradigmas acontecendo. O vampiro riceano, né, ele surge pelo procedimento que a própria autora nos mostrou sendo feito pelo Lestat, drenando o Louis, né, tomando o seu sangue, misturando ao dele e fornecendo a ele de volta. É assim que a transformação do vampiro riceano se dá. No vampiro antigo, no vampiro clássico, nos autores clássicos, naqueles literários que escreveram sobre os vampiros, esse procedimento não é o mesmo. Eles não estão presos às mesmas regras. E isso, quando Cláudia e Louis têm contato com esses vampiros e presenciam essas coisas, eles entram em pane. Eles não compreendem esses vampiros e, além disso, eles mesmos ficam perdidos em relação a eles mesmos. Como? O que é aqui é o que não se encaixa? O que está errado aqui? Eles são os errados ou somos nós os errados? E nós sabemos, como leitores, né, nós, não os personagens, nós sabemos que não é questão de estar certo ou errado. São apenas paradigmas diferentes. Né, o curto-circuito acontece porque os paradigmas entraram em contato um com o outro. É por isso, né? Esse é o motivo desse fato, desse acontecimento. Né? Os vampiros clássicos, em algumas literaturas, basta ser mordido para você se transformar em um vampiro ou estar sob domínio de um vampiro. Né? Não necessariamente a transfusão de sangue precisa acontecer. E é algo que, para eles, nós vemos que claramente é um elemento ali de incompatibilidade, de incompreensão. Eles não compreendem como isso pode acontecer. Por exemplo, quando eles, se eu não me engano, o Louis, né, narra ao Daniel Molloy, que está fazendo a entrevista com ele, sobre uma vampira lá na Hungria, né, que eles perseguem, que ela tinha um manto branco, sujo de sangue, né, que ela era uma mulher, né, morta há pouco tempo e que simplesmente levantou da tumba. Né? As regras, o cenário, as condições, de um paradigma para o outro, tudo muda. E isso mais perturba do que esclarece. Então, na Bulgária, na Romênia ou na Hungria, eles se sentem mais fora do ninho do que eles já se sentiam na sociedade humana de New Orleans. Lá eles já eram bichos fora do ninho.
E na medida que as eras vão passando, as décadas vão passando, e eles não vão se adaptando às novas nuances do novo mundo, das novas décadas, das novas tendências, cada vez eles vão se tornando pintinhos fora do ninho. Cada vez mais eles não se encaixam. E aqui, nesse cenário, em contato com esse paradigma clássico, isso é ainda mais intenso. Fica pior ainda, porque eles não conseguem compreender absolutamente nada do que está acontecendo nesse cenário e ainda ficam confusos em relação a eles mesmos. Cláudia quis matar o Lestat. Ela o odiou profundamente e até mesmo ela fica perturbada depois desse contato com os vampiros do Velho Mundo, né? Cláudia começou a sentir um vazio. É isso que ela fala, da sensação de um vazio. Algo que Louis faz uma reflexão extremamente pertinente quando ela conversa com ele. Quando ele conversa com ela, no caso, né? Sobre esse assunto. O que seria esse vazio que a Cláudia estaria sentindo depois de ter ido à Bulgária, Romênia e Hungria e ter tido contato com essas criaturas que não são como eles? Criaturas que fazem parte de um paradigma diferente. Louis percebe que o vazio que falta em Cláudia é o Lestat. A equação de Cláudia era o quê? Louis e Lestat. E ela? Ela com Lestat, ela com Louis. Essa era a dinâmica dela. Quando o Lestat saiu, ficou um buraco. Por mais que houvesse ressentimento, ódio, cólera, desejo de matar um ao outro, Lestat fez de forma muito presente e intensa parte da dinâmica da construção do desenvolvimento da personalidade de Cláudia. E a sua retirada dessa dinâmica, o seu desaparecimento da vida dela, teve consequências. Consequências as quais ela mesma não esperava. Ela não esperava que isso iria acontecer. E entrar em contato com esses vampiros antigos foi algo que só intensificou esse sentimento. Agora ela tem o Louis, mas ela não tem o Lestat. E o Lestat era uma referência. Mas aí ela também tem uma sacada. Ela tem um insight. Ela percebe que Lestat também não era apenas o Lestat, a fonte, o estilo, né, o jeito de ser Lestat. Ela percebeu que Lestat era um fruto histórico, que ele era um produto de um tempo. Lestat, antes de ser vampiro, foi um homem francês. Lestat teve origem cultural, étnica. Ele é um homem que se tornou vampiro e que foi e continuou sendo produto de uma época. E esse é o insight, esse é o esclarecimento de Cláudia. O que é tão vazio nos dois? Né? O porquê esse vazio repentino? Porque ambos estavam muito distantes daquilo que é fundamental, daquilo que mantém a sanidade de ambos, daquilo que preserva realmente a sua essência e ajuda os dois a perseverar, a resistir ao teste do tempo. A cultura. É a cultura. É o paradigma onde os dois foram criados. Então, Cláudia percebe que o vazio é pelo fato de estar longe daquilo que os constitui simbolicamente, psiquicamente. E aí ela fala, né? Precisamos, de novo, da nossa língua, da nossa gente, da nossa história. Compreendem? É isso que faz
Cláudia e Louis serem Cláudia e Louis também. E é isso, né, que ambos aprendem mais Cláudia do que Louis a partir de Lestat também, porque ele foi, querendo ou não, embora uma má referência, ele ainda foi uma referência. Mas não é só Lestat, é a cultura, é o cenário, é o momento histórico onde eles estão inseridos. Por que vampiros enlouquecem na obra da Anne Rice? Por que vampiros desaparecem? Porque eles ficam presos a um contexto histórico, eles não conseguem se encaixar ou acompanhar o movimento da historicidade, né? Muitos não conseguem superar isso. Esse é um dos grandes medos, por exemplo, do vampiro Armand, uma das grandes dificuldades dele. E por isso ele precisa de vampiros, de companhias que o ajudem a fazer essa transição. É uma das razões, inclusive, dele vislumbrar, né, uma relação com o Louis, mas algo que eu ainda não vou falar ainda sobre isso, porque haverá ainda nos próximos podcasts, à medida que o livro prossegue, espaço para falar sobre isso. Mas é esse um dos motivos, né? Cláudia percebe aqui que ambos estavam procurando as origens sobre os vampiros, o que é importante. Não era certo deles conseguirem encontrar, mas é importante, ainda continua sendo importante. Mas eles estariam fadados à miséria e ao completo esquecimento e também possivelmente à loucura se eles ficassem por muito tempo longe daquilo que os constitui enquanto identidades, enquanto pessoas, da cultura, dos elementos culturais simbólicos comuns para os dois, ou seja, da língua, da tradição, dos costumes, daqueles que ela, no caso aqui, chamou, né, de nossa gente. Ela não está falando aqui dos vampiros. Ela está falando da cultura deles, do país onde eles são oriundos, ou de onde a cultura deles derivou, de onde ela veio. Louis e Cláudia têm uma descendência, né? No Louis isso fica mais claro do que na Cláudia, mas através do Louis isso também é ensinado para a Cláudia, porque foi a referência que ela teve, né? Muito parte da educação, da maneira de enxergar o mundo, de ver o mundo, é algo que é oriundo, né, da cultura francesa. Paris, né, Marseille, da França como um todo. Vem dali. E é por este motivo que eles fazem um retorno à civilização contemporânea, deixam a Bulgária, a Romênia, a Hungria e vão para a França. Não é só simplesmente uma continuidade da busca pelas origens vampirescas ou por um vampiro mais experiente que poderia ensiná-los sobre isso. Algo que até começa a diluir, né, com o passar do tempo. Mas é também por perceber que sem a cultura o vampiro permanece, porque a maldição é eterna, né, de certa forma. Se o vampiro não tem contato com o sol, se ele não é queimado, na obra da Anne Rice, ele permanece. Mas um vampiro não é apenas vampiro. Ele ainda tem uma identidade adjacente, que permeia o vampirismo também, né? São coisas que se misturam. E o que é isso? A identidade própria que eles tinham, que eles têm como seres humanos. Cláudia não é só vampira, ela é vampira e Cláudia. Louis é vampiro e Louis. Eles são criaturas inseridas na cultura e que dificilmente sobreviveriam sem ela. E é por isso que eles partem, então, para a França. Partem para ir de encontro às suas origens e passar também a compreendê-las um pouco mais profundamente. E não apenas o vampirismo agora será fruto dos seus questionamentos, interesses, curiosidades, mas também o que é ser francês, o que é ser francesa, né? O que vai ajudar um pouquinho a elucidar o que é ser um pouco Louis e também o que é ser um pouco Cláudia. As duas coisas precisam de atenção e cuidado. As bases, a ontologia vampiresca, né? A origem do vampirismo, mas também
a origem da cultura, que é aquilo que está inserido, gravado na alma, na psique, na identidade dos dois e que não pode ser removido. Ok, meus caros? Paro por aqui, está bom por este podcast e a gente, num futuro mais próximo, se encontra de novo para mais um, ok? Um terno abraço a vocês e saudações corvídeas.